Minha coxa de retalhos. Me desfiz das anáguas, de tudo que me escondia. Fiz minha coxa de retalhos, com desejo e ousadia. Quero ser coberta de beijos, onde a pele arrepia. Quero que soprem em meus ouvidos coisas que afagam meu ego, que me convidem para a folia. Estou além da sua fé. Meus panos de cabeça, minha forma de transcender, nasceram no colo, no quintal, no dizer de Dindinha. Sou a procura do beijo, aquela que dança ancestral, o calor que nunca cessa, a planta medicinal, o vermelho da chama, a cigana, sou canudos, sou quindim, sou labuta, amarra os mistérios, devaneios, vestidos de noite, aquela que se refaz, inflama, sorrisada frouxa, íntegra, terra fértil e canção. Sou coxa de retalhos, minhas dobras, tramas, fios escavam da sua parca visão. Texto em homenagem a Gil Ferreira, a Pérola Negra. Boa noite, sejam bem-vindos ao Fotobiografias Narrativas. E nada melhor do que começar a noite com a voz sensual de Nildes, né, com esse texto, Coxa de Retalhos, e tratando daquilo que é tema do Fotobiografias Narrativas, que é o brilho, a beleza e sensualidade. Hoje estaremos com Gil, Pérola Negra, Gildete Ferreira, Pérola Negra, e vamos tratar justamente do tema do poema, que é Coxa de Retalhos. E, como sempre, vamos falar do antes, durante e depois da fotografia, a experiência, né, que decorre desses três momentos. E vamos tratar daquilo que é o negócio também que entra no negócio de fotografias narrativas, que são as narrativas. A biografia da pessoa, as imagens construídas ao longo do tempo, as imagens que se constroem ao longo da trajetória da mulher, das mulheres que fazem parte do projeto, e das imagens e das narrativas que elas constroem durante a experiência, antes, durante e depois da experiência fotobiográfica. Já temos mais ou menos em torno de 70 mulheres fotobiografadas, e dentro de uma proposta que nasceu em 2019. O grupo que nós temos de fotobiografias narrativas tem 4 anos, então o projeto já tem 4 anos de vida. E nesses 4 anos, muitos roteiros já foram construídos, assim, muitas senhas já foram reveladas dentro da proposta do projeto. E cada mulher que chega inova, né? Cada mulher que chega traz um elemento a mais, uma química a mais, um tempero a mais para o projeto. E hoje nós estamos com, como eu falei agora há pouco, com Gildete Ferreira, Pérola Negra, que vai tratar de como é que foi o antes, o durante e o depois da fotografia. Então eu pedi a você, Pérola Negra, que se apresente, né, para as mulheres, para o público do Fotografias Narrativas, para as que estão chegando agora para conhecer o projeto. Então, eu sou Gildete Ferreira, como ele bem já diz. Eu tenho muito orgulho do meu sobrenome, veio do meu pai. É uma pessoa que me deixou muito orgulho de ser quem eu sou. Sou professora, mãe de 2 filhos e vó de uma menina muito linda chamada Moana. E conhecer o projeto de fotos, biografias e narrativa foi um prazer muito grande para mim. Porque eu sempre via as fotos, eu digo, poxa, cada foto mais linda do que outra. Mas não sabia do contexto, né? Eu digo, poxa, qual é o critério para fazer umas fotos dessa, né? Como é que eles chamam? Aí, né? Como é que se arruma esse negócio? Aí logo vinha assim, mas também, poxa, eu já não fiz um álbum em jovem, assim, na época da juventude. Agora, essa altura também não vou fazer, né? Aí sempre me batia
esse desânimo. Até que um dia, eu digo, no dia que eu encontrar ele, eu vou perguntar. Mas nem deu tempo disso, a gente se encontrou aí pela vida e ele me falou do projeto e da proposta. Mas fale mais além de ser mãe, de ser avó, né? Você trabalha com o quê? Você faz o quê da vida? Pronto. Além de fazer vídeo para o Instagram, postar as postagens lá e tudo mais, o que você faz mais da vida? Conta aí. Pronto. Eu, atualmente, além de professora, eu estou atuando como articuladora dos projetos artísticos no território Litoral Norte e Agreste Baiano. E essa experiência com os projetos artísticos me aproximou ainda mais da fotografia, enquanto arte, enquanto revelar o interior, o quanto ir além do que está posto ali na foto. Então, lidar com alunos que produzem arte me aproximou muito mais de um lado artístico que eu sempre tive, que eu sempre gostei, que eu sempre estudei. Afinal, eu sou unebiana, formada em letras. E aí, o mundo da arte sempre esteve em meu caminho. A música da minha família, o poema, sempre amei poemas, desde muito cedo. E a dramatizar, eu sempre dramatizei na época de Assembleia de Deus, que tive na minha vida, fez parte da minha história, ser assembleiana, estar fazendo peças. E eu era aquela pessoa que interagia, que criava. Então, isso me abriu portas. Pois bem, então, começando então nossa sessão a nossa live papo, porque a ideia dessa live é ser esse bate-papo, a gente constrói um roteiro. Tem um roteiro aqui de umas 3 ou 4 páginas. Não assusta o povo. Porque a história, Gil tem história, né? Tem história. E aí, para começar, antes da gente entrar nas questões da live, da experiência, aliás, da experiência do Fotografias Narrativas, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão que você fala como é que foi esse antes da fotografia. Né? Você falou já um pouquinho, já deu um toque de como é que foi essa aproximação. Sim. E tal, mas como é que foi se preparar para fazer as fotografias? Pronto. Como é que foi esse antes, depois que você entrou em contato, que a gente conversou, como é que foi essa preparação para poder fazer as idas e vindas. Muito idas e vindas. Por quê? Aquela questão, ai meu Deus, eu tô gorda. Ai meu Deus, eu sou vó já. Por que isso? Não vou. As dobras. Aí outra hora já vinha aquela autoestima assim, não, mas você pode, você consegue. Então, perpassou muito pela autoestima. Sim. Mexe. Você começa a se questionar até que ponto eu estou preparada para fazer um ensaio fotográfico. Eu vou estar frente a frente com minhas fraquezas. Sim. Né? E eu falo fraquezas no sentido de não se achar pronto, apto para. Certo. Isso aí horas eu decidia, e depois Heitor me perguntava, e aí, Gil, preparada? Digo, não, peraí, mais um pouquinho, eu vou emagrecer aqui. Essa barriga tá muito alta. Então dá uma certa insegurança. Sim. Que essa insegurança vem das imposições sociais, de um corpo perfeito, né? De um corpo dito perfeito, onde se tem um modelo que você precisa estar enquadrada nesse modelo. Quando você não se enquadra nesse modelo, nem na idade, nem no perfil corporal, você se sente incapaz de fazer um ensaio fotográfico. E aí, com isso que você coloca, tem a questão das referências, né? Eu tenho falado que, primeiro, as referências no Fotografias Narrativas, no projeto, para H Fotografia, antes do Fotografias Narrativas, as referências, eu pensava referência como, vai procurar referência na internet e tudo mais. Só que eu tinha uma leitura, eu não tinha ideia do quanto essa solicitação de pedir para as mulheres buscarem referência, o quanto isso impactava nelas. Então, assim, porque eu tomei vários cursos de fotografia. Antes de entrar na fotografia feminina, eu tomei diversos cursos. Fotografia sensual, fotografia disso, fotografia daquilo outro, fotografia fashion e tudo mais. E sempre dizer assim, buscar referência na internet. E eu falei, antes de começar com
começar com o projeto, esse projeto, quando começou, que tem o primeiro ensaio, que tem uma possibilidade de entrar no Fotografia Sensual, eu pesquisei mais de 200 sites para poder olhar como é que funciona a fotografia, nacionais e internacionais. Mesmo assim, eu segui pedindo referência. E aí eu lhe pergunto, assim, claro que eu mudei minha posição em relação à referência, mas mudei a partir de observações de vocês. Aí eu pergunto, como é que foi para você encontrar referências para você? Busque referência na internet. Como é que foi essa procura? Quem você teve como referência? Teve alguém como referência? Como é que é? Assim, a minha referência maior foi o estilo de vida que eu escolhi para ser. Porque passa-se um tempo e você vai se consolidando enquanto pessoa, seus valores, as bandeiras que você escolhe defender na vida. E a minha escolha na internet, a minha busca foi pautada nisso. Sim. Então eu comecei logo, o que é que eu não quero dizer através do meu corpo? O que é que eu não quero ser nesse ensaio fotográfico? Então, teve muitas coisas que eu já fui eliminando na minha mente. Sim. Eu digo não. Então, a minha referência foi sempre o movimento das mulheres negras. Isso perpassou logo. Eu digo, eu quero um visual que combine com o meu dia a dia, de mulher negra, sabe, de estar ali com minha cabeça coberta por um momento. Então, assim, os acessórios de cabeça, os panos de cabeça, entraram logo. Foi a minha primeira opção. Então, um visual bem afro. Certo. Foi minha primeira referência. Aí fui buscar entre as minhas. Quando procurei sempre ensaios com mulheres negras. Certo. Então, isso foi uma referência básica. Após isso, veio também uma referência da espiritualidade, da religiosidade. Então, entrou muito a minha crença nisso. Né? Então, aí, tanto que eu, em alguns momentos da live, eu coloco essa Gil que busca a fé, o equilíbrio na natureza. Então, entrou muito isso. No roteiro do ensaio. Aí tem uma parte que é a parte que a gente sempre pede e que eu fiquei pensando assim, uma recente descoberta é que, comecei com o Nildes isso, ó, a gente pede um ensaio, alguém vai fazer um ensaio, a mulher vai fazer um ensaio e a gente propõe, ó, tem um casual, tem um sensual, né? E eu normalmente não falo do nu artístico, do nu, só quando alguém sinaliza, aparece na fotografia, eu pergunto, e aí? No artístico e tal, beleza, vai. E aí, quando fala fala do nu ou do sensual, mesmo que apresenta, quando você fala, né, a pessoa coloca até lá a fotografia como referência. Mas quando você fala disso, aqui tem um seminu aqui, aí a pessoa, não, mas, sabe, tem uma recuada assim do processo. E eu pergunto, como é que foi para você, então? Você colocou a questão da estética, dessa estética negra, né, afrocentrada, religiosidade e tal. Aí, como é que foi buscar essas referências do sensual? Sim. Vamos lá. Eu acho, o sensual para mim não foi difícil. Sim. Não foi difícil porque eu carrego comigo essa marca da sensualidade, do mostrar sem querer mostrar. Isso para mim não foi. Olha. Não foi, juro que não foi. Não teve dificuldade. Então, a sensualidade para mim é uma marca da mulher nordestina, é uma marca da mulher brasileira. Sim. É uma marca da mulher afrocentrada, como você falou. Eu não me pergunto sobre o que. Né? Não... Então, a mulher traz em si essa sensualidade natural. Eu me acho naturalmente sensual. E você também fala um pouco disso. Né? Você fala assim, não, as pessoas me olham e dizem, né? Assim, dizem. As pessoas dizem, Gil, você tem muita sensualidade para andar, para falar. Eu vejo a sensualidade como algo natural. Quando você passa a se conhecer, a se despertar como mulher. Certo? Porque tudo contribui para a mulher chegar a um tempo e esquecer de si. Esquecer que ela é feminina, do que ela gosta, dos desejos que ela tem. A mulher vai como que comprimindo isso e guardando lá numa gaveta, no coração dela. Então, ela deixa a sensualidade do lado, porque ela vai ficando embrutecida pela vida, desacreditando nas coisas do amor. E isso faz da mulher ficar com aquele aspecto mais
eu diria, mais masculina, entre todas as aspas. Eu fico pensando... Entre todas as aspas, porque nós temos homens que são, né? Eu falo assim, aquele lado do que a gente colocou como padrão, enquanto sociedade, de ser característica masculina. Sim. Né? Mas, assim, quando você vai se descobrindo do que você gosta e não tem vergonha de ser quem você é, aí você começa a ser sensual, sim. Porque, pra mim, ser sensual nessa sociedade é isso. É a mulher que ela permite ir aonde não deixam que ela vá, porque é um lugar, um território masculino. Você dá pano pra manga essa história, né? Dá pano pra manga. Então, assim, quando fala da questão da questão da sensualidade, e você coloca essa situação e eu fico pensando na questão desse lugar, que é o lugar ainda tem parece uma espécie do lugar do homem, do masculino como referência. Uhum. O lugar do homem como referência, assim. É como se Simone de Beauvoir fala isso lá em 1941, discute isso no segundo sexo, terceiro sexo, que fala assim, que é o segundo sexo, que fala assim, a referência não é, a mulher não está referendada nela mesma, o feminino está referendado no feminino. É como se a construção desse feminino, em algumas situações, estivesse referendada nesse outro que é o homem, né, que é o lugar do masculino e tal. Mas aí, algumas mulheres que passaram pelo Fotobiografia Narrativa discutiram uma questão, que é e eu fico olhando isso na educação, que é a funcionalidade, assim, de que parece que a vida você se torna boa naquilo que você faz, você se torna muito funcional naquilo que você faz, e você se imbui disso, e parece que a outra parte, que você coloca, acho que pensando assim, que a outra parte parece que não interessa. Porque aí a Estelle fala isso, né, no trabalho que ela fazia na maternidade, nos outros espaços dela. Patrícia Lima falava disso no trabalho que ela fazia no hospital, né? Você coloca lá o guarda-pó, e você se arruma lá para poder fazer aquele trabalho que é sério, né? Que tem que ser sério, tem que ser isso, você é responsável, você é disciplinada. Isso, né? Quando você tira essa máscara do funcional, do trabalho e tudo mais, aparece a mulher e as pessoas se assustam. E você tem corpo, olha, você se arruma, você usa batom, olha, você é sensual, a você também, né? Então tem essa coisa. Então, por isso que eu perguntei a você, assim, dessas referências também, como é que foi encontrar essa referência para você na internet de sensual? Que referência você buscou nesse sentido? Eu não busquei. busquei. Não buscou, não? Não busquei. A referência do sensual, no artístico, eu não procurei. Sim. Até porque, quando eu fui fazer o ensaio, eu só pensei em molhar os pés. Não pensei em mergulhar. Foi? Foi. Então, pra mim, o nu já é um mergulho. Aí chegou, meu Deus. Aí chegou, sabe, ao semi-nu. Mas, assim, é algo extremamente natural. É algo extremamente natural. Aliás, como tudo foi em minha vida. As coisas chegam de forma muito natural. E eu adoro que seja assim. Sim. Porque me deixa mais leve, mais solta. Ao ponto de que, se for uma coisa bem planejada, vamos fazer, eu estaria mais travada. Mais travada para o momento. Mais travada. Pronto, isso só foi a introdução para fazer uma apresentação do que foi um pouco do antes do Fotobiografias Narrativas. E agora a gente vai caminhar para o durante, né, que é a experiência fotobiográfica lá no estúdio, no nosso estúdio, nosso quintal, no estúdio aberto, que é o quintal, e o estúdio fechado, que é o estúdio, né, a parte fechada. Então, para você, como é que foi essa experiência? Porque o antes, ele cria uma expectativa, né? Sim. Como é que eu vou me comportar diante das câmeras? São dois fotógrafos. Maquiagem, né? Cabelo, unha. E aí se arruma para um momento. Porque eu acho que é um dia para isso, né? É um dia. É um né? dia. É um dia que você vai lá. E aí, um fotógrafo, um homem fotógrafo. Pesa muito. Com a esposa fotógrafa, Nildes fotógrafa no processo. São duas câmeras, duas perspectivas. Então, como é que são dois olhares? Como é que foi para você realizar as suas expectativas no ensaio? Como é que foi o ensaio para você? O durante a experiência. Pronto. O durante... Você tem uma época que você dá aquela... vem aquela calmaria. Você... ufa, tá acontecendo. Não é tão pior do que eu pensei. Porque a gente... assim, não vai dar certo. Ai, meu Deus. E aí, como vai ser?
Como eu vou me comportar diante das câmeras e tudo. Mas depois ameniza. Nas primeiras fotos logo, você se sente, poxa, eu sou artista. Aí você começa a fazer pose, a gente fica solto, aí você se aproveita. Vai, plá, plá, plá. Mas é muito bom. Aí quando é depois, aí você vai transpirando e troca a roupa e assama o cabelo, aí dá um certo... Meu Deus, e aí? Até que você vai caminhando para esse seminu ou nu artístico. Sim. Aí dá uma tensão, um clímax. Tem um clímax, né? Tem um clímax. Tem uma linha dramática no negócio. Tem. Aí você, poxa, agora pegou. Pô, e essa gordurinha aqui? Eu tenho que esconder. Aí você faz uma pose assim para esconder. Só que o fotógrafo, ele não quer ajudar. Ele não quer pose para quê? Ele quer fotografar. Não, os fotógrafos não ajudam, não, né? Nesse sentido. Não, eles ajudam a você mergulhar total. Mostra. E tem uma Nildes, então, meu Deus. Não, nisso que é quietinha, ela não faz essas coisas. Nildes é mulher, sua companheira, a sororidade, maravilhosa. Maravilhosa. Agora, Gil, desce essa manga desse vestido. Né? Mas a presença de Nildes é um ganho muito grande para o fotografia, sabe? Porque ela traz essa calma, essa conversinha mole com a gente, deixa a gente mais solta. Aí eu ia falando foi o seguinte, em relação a... Lembrei agora, que puxei um fio que não consegui fechar, agora você falando isso, lembrei. Que esse momento, assim, a fotografia, o sensual, ele mexe com uma coisa que não é, que o casual não mexe. Tá, vai fazer um ensaio casual, fica parecendo moda, ensaio de moda e tudo mais, você bota pose aqui, bota pose acolá, ela vai... Tá, mas é entrar na água e não se molhar. Se você, sei lá, você chega no mar, aperta o mar e não. Então, a proposta, o que temos recebido é que quando entra nesse nível, as pessoas são tocadas. Sim. Que tem uma tensão. Né? Assim, mas eu vou tirar a roupa. E não, aí não é, eu não sei como é que foi, mas assim, para você... Quando chega esse momento, as pessoas têm o que contar. Tem experiência para se contar. Mesmo quem não tira. Mas quando tem um pedido... A sensação fala assim... Porque qual é o negócio? Mesmo que não faça, que não faz o sensual, que não faz o sensual, que não chega a isso, imagina. Aí você pode começar a pensar, se imagina. Então, assim, eu fazer isso, então, já imaginou, né? Assim, como seria... tirar roupa, como seria fazer uma foto com lingerie, né? Como seria, e aí imagina. Aí, como foi essa transição, então, para você? Desse momento que foi mais, acho que teve um pouco mais de ter o vestido, né? E foi caminhando para isso e tal. Como foi essa transição para você? Então, é complexa. É aí que você se defronta com tudo que você construiu. Foi aí que a questão, o meu discurso se confrontou com a minha prática. Sim. Porque eu sou uma mulher livre, de pensamento livre. E sou daquelas que defende que a mulher tem que fazer aquilo que ela quer e que está à vontade, desde que não fira ninguém, desde que não fira também os preceitos que ela tem, que ela segue. Para mim, eu prego a liberdade feminina. Sim. E aí, quando eu me via ali, eu digo... Porque o que é o despir-se frente ao outro? É você revelar meio que suas fraquezas. Você despir-se das roupas. As roupas é uma proteção. E você fica ali frente à câmera, frente ao olhar do outro, despido, desprotegido. De uma certa forma. É ali que a câmera vai dizer para você, o outro vai dizer para você o que está vendo. E esse confronto com o que eu penso que sou, com o que o outro vê de mim, é isso que causa a tensão. E isso foi muito tenso para mim. Eu digo, ai, meu Deus, o que... Lembra que eu ainda perguntei o que minha neta dirá ao ver essas fotos? Aí você, kkk, ela não precisa mostrar. Eu digo, ela vai ver que ela é igual a minha, ela é serelepe. Aí, nesse sentido, a gente brincava muito, né? Mas é um momento... O momento de tensão se encontra aí. Em não ser a mulher ideal para um ensaio. Sim. Porque o que a gente vê na mídia são mulheres todas trabalhadas, com lipoescultura, com, né, o corpo assim, impecável. Produzido, né? Muito produzido, Photoshop e tudo. Então a gente vê o pronto. O pronto. Porque você olhar um bolo ali, tá pronto. Se você for comer,
há uma diferença muito grande entre o que você vê e o que o bolo realmente é, em termos de sabor. Então, a fotografia tem disso. O meu olhar se confronta com o seu olhar e o olhar de quem vai ver a fotografia. Então, é um diálogo, é uma poética, é uma, sabe, é uma mágica que acontece entre o fotógrafo e quem é fotografado e quem vai ver a fotografia. E aí tem nesse processo, essa experiência parece, né, assim, quando a gente começou na fotografia também parece que era só uma coisa para a cliente, que a fotografia começa como um comércio mesmo, assim, a ideia era de montar empreendimento fotográfico, né? É um empreendimento fotográfico, mas era para ser comercial, né? A gente comprou, investiu e tal, pensando nisso aí. O projeto entra porque são 2 educadores, né? 2 educadores e artista. Eu trabalho com teatro, a vida inteira, trabalho com teatro um tempo da minha vida. E Nildes me acompanhou sempre nesse processo, né? Em tudo que eu fazia, nisso estava colada, né? Então, era na briga, na discussão sobre as coisas que eu estava fazendo, nessa produção, mas sempre colada, né? E produzimos sempre muito junto, funcionava sempre muito junto. Então, entra na fotografia junto. E aí, quando entra a fotografia, ela entra com essa ideia mesmo de fazer um trabalho mais comercial, né? Até que, com a experiência, até com o fazer, ele se torna uma experiência em que nós estamos envolvidos, implicados no processo. Então, não é coisa que a gente chega lá e fotografa e pronto, né? Como você percebeu. E disso se transformar, a gente vender a ideia da experiência, não foi porque a gente quis. Foi porque o movimento que vocês fazem no processo... Eu falei hoje para uma colega, assim, uma amiga do trabalho, assim... Não é aquilo que a gente quer, é aquilo que é proposto. Que ninguém vai lá procurando, ninguém vai lá procurar a gente que conhece, não espera fazer uma fotinha. Vou lá e fazer umas fotos. Quem fala que quer fazer umas 10 fotos é porque não sabe nada da proposta. Vou fazer umas 10 fotos com você. Não sabe o que está fazendo. Que você viu, são 4 horas, né? E que quase não dá 4, 5 horas de ensaio. Então, não é essa experiência. Bom, aí, caminhando para a gente falar dessa experiência e para você entrar um pouco nessa sua também, essa história... a gente caminha para um outro momento que a gente pode voltar para tratar do antes, novamente, tranquilamente, durante a fotografia. E aí tem o depois da fotografia, que tem esses... ela fez a fotografia, sangue quente, né? Beleza na fotografia, vai, tem toda a atenção, mas está lá. Mas aí, como é que foi depois, né? Você chegou em casa, aí eu mando logo algumas fotinhas, umas 5 fotos e tudo mais. Aí você começa a pensar, né, que vai ficar desempregada. Você fala assim, eu vou ficar desempregada. Como é que foi o depois da fotografia? Não, tem o êxtase. O momento do êxtase. Sim. Você, poxa... Eu sou, né? Eu sou gostosa aí, ó. Gostosa, velho. Aí é muito delícia. Você chega se sentindo muito deliciosa, muito realizada. Sim. Aí, antes de você mandar as fotos. Aí tô lá, velho, quase um artista, velho. Muito boa. Gente, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu já vou fazer o 2º ensaio, viu? Foi muito bom. Até que você manda. Você manda só. Como assim, Heitor? Como assim eu fiz essa foto? Aí não apague essa. Eu já disse, não, essa daí não. Pelo amor de Deus, você quer acabar meu relacionamento? Pelo amor de Deus. Meu Deus, o que meu filho... Não, apague essa. Heitor disse, não vai ficar nenhuma. Heitor disse, então, serão apagadas todas. Lembra disso? Eu digo, não, peraí, essa daqui pode deixar essa daí. Mas tem essa aqui, não, tire. Heitor, olha a barriga nessa aqui, como é que eu posso aparecer assim? Então são diversos acordos, idas e vindas, e costuras, e descosturas, e posicionamento. Aí a gente, até que chega como eu tô aqui, fazendo assim essa live, muito feliz. E já planejando o 2º. Aí, nesse ponto aí do depois, a gente conversa e faz o roteiro, né? Porque tem um roteiro. Sim. Aí tem um roteiro. E aí eu queria que você fizesse agora nesse ponto, agora que desse lugar que você está, esse contraponto com um pouco da sua história, né? A poesia que Nildes fez a leitura, ela trata um pouco do Quinjingue, do Canudos. Você mesmo apontou um pouco da Assembleia de Deus, da relação com a sua avó, e lá vai. Sim. Vamos estabelecer essa relação um pouco com a sua história, com a sua ancestralidade e tudo mais. Como é que isso funciona? Então... Qual foram os confrontos que você faz assim? O que é que você... Como é que essa sua trajetória lhe fez chegar até aqui? A fotografia. Nessa fotografia. Como eu disse antes,
Na nossa vida, nós vamos sendo construídos. Ninguém nasce pronto. Então, assim, na minha vida, eu não desmereço nenhum momento do que eu vivi. Sim. Todos foram extremamente ricos para minha aprendizagem e para eu ser essa mulher que eu sou. Desde muito nova, eu fui uma mulher de luta, de batalha, de militância. Eu não me refiro agora à militância de você estar diretamente ligado a um movimento, sabe? Mas quem milita, milita no dia a dia. Você milita na sua sala de aula, você milita na rua que você mora. Então, me descobrir mulher negra, com os enfrentamentos que eu tive que ter, desde que nasci aqui em Alagoinhas, fui para Oriçangas, né? Que eu sou registrada como filha de Oriçangas. Mas nasci aqui, em frente à igreja de Santo Antônio ali. Me deram trouxeram minha mãe e o parto já foi ali mesmo. Então, eu nasci em frente à igreja de Santo Antônio, Da igreja matriz. a matriz. E aí eu nessa lógica que eu falo da construção de uma mulher. Então, eu sempre fui uma mulher de posicionamento forte, né? Do questionar. Apesar de evangélico, e alguns evangélicos entenderem que não se pode questionar, é bíblico que você questione tudo que vier até você. A Bíblia diz, provai se os espíritos são de Deus. Então, eu tinha essa lógica. Eu digo, não. Então, eu cresci questionadora, cresci me posicionando sobre o que eu achava de ser mulher. E nessa minha passagem pela vida, minha mãe mesmo, ela era uma mulher extremamente, né, dos anos 70, subserviente, né? Uma postura, uma mulher de um militar, subserviente. E eu via a caminhada da minha mãe. E eu descobri a mulher que eu não queria ser. Em termos da subserviência, em termos do caráter, em termos da personalidade, minha mãe era uma pessoa maravilhosa, linda. Agora, dentro do patriarcado, uma sociedade machista, ela foi uma vítima em potencial, né? Dos ditames sociais, da roupa que tem que usar. Então, eu cresci me opondo a isso. Eu digo, por que o outro tem que ditar a roupa que eu quero usar? O lugar que eu tenho que ir. Então, aí eu fui, mesmo evangélica, professora da escola bíblica dominical, eu fui me questionando, né? E dentro lá, qualquer religião que não fosse a evangélica, cristã, era tida como algo demoníaco, diabólico. E eu questionava isso também. Minha tia, ela era do candomblé, e era a tia que era mais minha amiga, assim. Tenho duas tias que eram bastante amigas minhas. Essa, que era, né, do axé, era candomblecista, ela tinha realmente um templo, e ela era zeladora né? E aí eu ficava questionando. Quando eu me aproximava, o povo dizia, por que você se aproxima? O que ela tem de bom para passar para você? Eu digo, e se eu disser que eu estou vendo tudo de bom na minha tia? Eu aprendi com minha tia muita coisa, e eu me aproximava dela. Ela não tocava na religião comigo. Não tocava. Ela disse, não, Gil, religião a gente não toca, porque, né, tem meu pai que não gosta. Eu digo, não, mas fique tranquila. Aí eu ia lá, aí estava lá, né, as coisas dela, a casa, cada quarto, de cada orixá, tudo. Eu achava bonito. Aí tinha uma goiabeira mesmo que pertencia a um orixá específico. Aí eu ia lá e tirava. Eu digo, olha, licença aqui, viu? Tô tirando aqui. Nada por mais, porque eu adoro goiaba. Conversava, né? Eu digo, adoro goiaba. E também não tenho nada contra o senhor aí. Nada contra. Só vou pegar minha goiaba. Aí, mas era muito engraçado como eu lidava com essa questão religiosa, né, da minha tia. E aí assim foi. Aí eu fiquei curiosa. Eu digo, não, eu tenho que estudar mais sobre essas questões de religião. Aí houve a minha época de ruptura com a Assembleia de Deus. Você tinha que... Já era menina, adolescente? Quando eu rompi? Não. Quando eu rompi com a Assembleia, eu já estava casada com meus 2 filhos, apresentados na igreja e tudo. Sim. Né? Aí passei a visitar. Fui visitar os terreiros, sim.
passei a conhecer, a estudar e me encontrei muito. Hoje eu não digo que eu sou, que eu pratico. Mas hoje, para mim, como definição de religião, seria a que mais se aproxima do que eu acredito. Certo. Aí visita. Só. Então, houve uma mudança radical, né? Minha família não acredita. Poxa, como isso? Aí tem uma unhação bem grande assim na minha cara. Meu Deus, como, menina? Aí eu digo, gosto desse choque. Eu gosto de chocar as pessoas assim, no sentido de extrapolar aquilo que as pessoas têm como verdade. Certo. Aí tem um movimento assim, isso dá uma outra live, não pode chamar para uma outra live que você vai interessar muito para puxar para isso dá. Que você está aí falando agora, eu estou agora lá na UNEB, né, discutindo essas situações e discutindo assim, tateando porque eu não tenho, né, profundidade, porque o povo está esperando que eu vou estar para a UNEB a discussão de fotobiografias narrativas, né? Eu não estou nesse processo, discutindo outra coisa. Estou tendo essa conversa lá. Mas voltando aqui para a questão, essa menina, você fala que essa menina tem uma relação com a sua avó e tal. Você fala, tem uma parte que é legal, que você fala de como é que desde cedo você tem essa questão desse desejo, né? De namorar e tudo mais, que isso é um movimento seu, um movimento já de cedo. E tem uma parte interessante que você fala aqui, né? Que é, por exemplo, do treino do beijo do abraço com o armário, que é massa. Então. E você muda de cidade para poder, né? Tem uma trajetória que muda de cidade para poder encontrar um outro espaço de liberdade, que não sei o que tem mais lá. Então, dentro da mulher livre que eu falei, né? Sim. Que eu gosto de ser livre. Dentro dessa nova visão de mulher livre, estava exatamente à vontade. A minha sexualidade foi sempre muito aflorada. Mas, contraditoriamente, eu casei aos 17 anos. Eu comecei a namorar aos 17, né? Aí já demorei até para casar, assim. Casei com uns 23, por aí. Casei virgem, tudo. A sexualidade que eu me refiro não é o ato sexual em si. É você se sentir mulher e apto para vivenciar as experiências amorosas que você queira ou que não. Sim. Sabe? Então, assim, a sexualidade que eu me refiro é logo. Então, tudo na minha vida é muito, assim, poético, é muito intenso. E o beijo foi algo que surgiu na minha vida de forma muito intensa. Eu digo, poxa, eu não sei beijar. Aí a minha amiga, não, menina, você treina, você pega uma maçã assim, bota assim. Eu digo, como uma maçã? Eu digo, não, eu não quero uma maçã. Laranja, braço, eu digo, eu não quero nada disso. Traz um cabra aí pra eu treinar com ele. Aí minha colega falou com um carinha lá, falou o carinha chegou todo, era um baixinho assim, pocadinho. Aí eu olhei pra ele assim. Olhei pra ele, eu digo, poxa, acabei de perder a vontade de querer aprender a beijar. Aí eu digo, não, ainda não é dessa vez. Não. Gil, o cara, ele saiu do trabalho, ele se programou, gente. Porque era eu e outra, ele ia me ensinar, ia ter a aula minha e a aula da outra. Aí eu digo, empolgada, eu digo, pô, hoje eu tiro essa boca da miséria, pô. Não, vou beijar, viu? Aí eis que chega o rapaz, focadinho. Olhei assim pra ele, eu digo, pô, não vai rolar um beijo, não. É sério. Mas nada contra ele, não rolou. Eu digo, não, acabei de desistir. O coração, eu digo, pô, eu não vou aceitar beijar. Eu olhava assim pra boca do cara, eu digo, eu vou morder essa boca. Eu digo, não, olha, vamos desistir, vamos adiar essa aula. Então, assim, a sexualidade aflorada que eu falo é no sentido de vivenciar com intensidade as experiências. Sim. E aí eu desisti, mas rolou esse beijo de uma forma tão natural. Estávamos, eu e minha amiga, eu dando cobertura à minha amiga apaixonadíssima lá. Aí o colega do Dito Cuja lá, que ela estava aí, disse, pô, eles estão demorando, né? Eu digo, não é, pô, e a gente tá aqui. Aí tá aqui, né? Aí ele, a gente poderia aproveitar, né? E se beijar também. Fazendo nada, né? Eu digo, velho, na moral, tô aqui, já vou levar a repreensão de meu vovô, de meu avô. Eu morava com ele, eu digo, pô, a noite já vai ser intensa pra mim, então vamos ver. Pelo menos leva a fama com proveito. Aí beijei o cara, beijava bem, muito bem. Beijou bem?
Jô, eu também caprichei. Ah, Eu ué. saí melhor do que eu imaginei. Ele ficou ligado no meu beijo. Foi. Foi aí que queria mais. Eu digo, não vamos Não, aí, confundir as coisas. Só vamos olhar os confundir pés. as coisas aí. É, não vai. Vamos parar por aqui, porque foi só pra isso. Eu nunca disse a ele que foi, poxa, se ela tiver a oportunidade de assistir, vai saber. Nunca disse a ele que era o meu primeiro beijo. Foi. Caprichei. Viu? Pronto, gente, ó, então aí, você que tá assistindo a live, né, assim, se souber desse rapaz, por favor, manda o link pra ele, pro rapaz não morrer frustrado, né? Pensou que o beijo não foi legal, o beijo foi intenso, foi tão massa. Ele não tá fazendo isso, gente. Ele não tá fazendo isso. Vamos lá. Vai. Seguindo, então, assim, a ideia da experiência, porque eu puxei isso, né? Porque a ideia do Fotografias Narrativas é trazer imagem dessas diversas mulheres que se revelam ao longo da trajetória, né? Da menina até aqui. Aí você fala, por exemplo, no roteiro, você fala desse lugar, da sua avó, né? Desse lugar, que sua avó não era só uma pessoa, era um lugar, né? Era um Minha lugar. avó era. Pra gente caminhar, já para ir para os finalmente dos finalmente do Fotografia Narrativa, dessa live papo. Minha avó, apesar de ser aquela mulher que eu falei, aquele modelo que eu não queria ser, aquele modelo da subserviência e tal, veio de resultado de uma organização familiar patriarcal, extremamente patriarcal. Meu avô, muito assim, sabe? O coronel da história, aquela coisa toda. Mas minha avó sempre foi de uma sabedoria incrível. Incrível. Então, ela me entendia, ela captava meus pensamentos, mas Sim. ela conseguia. Ela fazia mulher. Eu digo, oi, minha avó, o que é que a senhora está pensando que eu estou pensando? Gil, ela dizia, menina, você é grande para o espaço que lhe dão. Eu admiro você. Você ri com vontade. Você vive com vontade. As coisas com você têm muito sabor. Eu digo, vó. Você é muita coisa que eu queria ser, assim, porque eu sou tímida, eu só converso se a pessoa conversar comigo. Você sabe entrar, sabe envolver a pessoa na sua conversa. Aí, ela me admirando e eu admirando ela. Então, toda a sapiência, né? Eu vi em minha avó o aconselhamento que ela... Minha filha, olha esse caminho aí, olha, você vai conseguir, porque você tem uma força de vontade que eu vou lhe dizer. Agora, vai sofrer. Então, ela tinha esse cuidado. O que eu lembro da minha avó é o cuidado dos caminhos e meus descaminhos. Ela, isso aí vai lhe dar trabalho para você resolver. Então, era perceptível a admiração que minha avó tinha por mim e eu por ela. Eu digo, sua quietude é que me traz assim para o centro, porque eu sou extremo, eu sou um trovão, eu sou agitação o tempo todo. E vó não, voinha era aquela calma. Resolver tudo na calma e ela resolvia tudo e ela fazia tudo. Eu digo, como eu queria beber nessa fonte, vó. Eu sou um trovão, sabe? Faço primeiro e respondo depois. Aí, Faço primeiro e depois eu... foi bom você trazer essa questão do trovão, porque aí, numa parte do nosso roteiro que está, né? Vou dar uma pulada nele aqui, porque... Não, pode pular. Mas tem um interessante, acho que porque quando se olha, as pessoas olham pra gente, assim, quem conseguiu estabelecer um lugar e consegue militar, consegue discutir, participar e tudo mais, que faz um projeto, coisas que a gente faz, assim, né, que faz teatro, faz dança, faz música, sabe, que se coloca, que se expõe, a pessoa fala assim, sempre foi assim, né, assim, é da natureza de fulano e tal ser assim, né? Não pensa que isso é algo construído. E aí você se construindo ao longo do seu processo. As mulheres passaram e contam história pra gente, foi uma história de autoconstrução também, né? Essa construção com o outro, dessa relação com o outro, com o avô, né? Que são referências de qualquer sorte. O avô, o pai, a mãe. Às vezes são contra-referências, mas são referências. Serve de paz assim, não quero ser, né? Eu quero ser. Né? Mas então, me conta, pra gente caminhar, assim, como é que foi assim? Sempre foi assim? Ou teve alguns momentos de baixa, né? Assim, como é que foi? Você fala assim, teve um momento que você se percebeu que não era, né? Já na fase adulta. Você colocou isso na fase adulta, né? Assim, aí você coloca aquilo que é possível. Na fase adulta você descobre assim, pô, a vida tá parada, não é isso que eu quero para mim. Aí você dá um outro movimento, porque você vem para chegar ali, depois você, né, estabiliza
e daí você descobre que não. Tem um movimento de esquerda da casa de bonecas, assim, né? De que você fala assim, pô, não é a vida. É aquilo que, assim, é como se contrariasse aquilo que sua avó disse pra você. E você tá vendo aí, você fala assim, não, não é pra mim. E aí você faz um outro movimento de sua vida, que é, eu pensei que era bem no começo, e fala assim, não, isso é recente. Como é que foi esse movimento recente que Esse você fez de movimento foi com a transformação? separação. Sim, Meu divórcio. sim. Foi um divisor de águas em minha vida, porque eu mexi com minha vida inteira. Eu fui pra terapia, pra encarar bem, porque eu fui uma mulher que casei para não separar nunca. Porque a minha ideia foi sempre, o que Deus juntou, não separe o homem. Então eu tinha isso como lei na minha mente. E aí o separar foi uma frustração de não ter conseguido manter uma organização familiar que eu projetei como sendo o modelo de vida. Então isso me chocou. Aí eu tive que ir para a terapia. E na terapia eu comecei a me desconstruir. Por completo. Por completo. Comecei lendo o livro Quem Me Roubou de Mim. Aí foi um processo. Comecei me desconstruindo total. Sabe, ir pro caos, pô, quebrou tudo. Todas as minhas verdades, eu me despi de todas. Todas as minhas verdades religiosas e de vida secular mesmo, do estar casada, não casada, de assumir o papel de uma mulher solteira, livre, divorciada. Tudo foi muito difícil para minha cabeça, não é para o outro, não. Para mim, porque eu construí um ideal, eu fui muito romântica. Até determinado ponto da minha vida existia a ideia de uma família ideal. E isso frustra qualquer mulher. Sim. Qualquer mulher que segue a ideia de que ela é que sustenta a casa, né? Porque eu aprendi a minha vida inteira que a mulher sábia edifica a casa. Isso é um peso muito grande para qualquer mulher. De você edificar a casa só. Quando você vê que não é isso que o outro que está do seu lado quer, as mesmas coisas. E aí você se culpa. Você entra num processo de declínio. Porque você se culpa. Meu Deus, se o filho não tá... Meu Deus, eu sou a culpada. O filho perdeu o ano, de quem é a culpa? Da mãe. Ai, meu Deus, meu casamento tá indo por água abaixo. Meu Deus, eu sou culpada. Eu não fui a mulher que o outro projetou. Aí você desce de novo. E são diversas exigências que você vai. Vem o lado profissional. Eu não consegui ainda o que eu queria. Aí você desce. E é uma descida que ou você se agarra a uma terapia ou você não volta. Sim. A minha psicóloga chegou ao ponto de dizer, Judete, você é muito intensa. Eu percebo, você é muito intensa. Não vá, não desça mais, porque se você descer, para você sair de lá, eu nunca me esqueço essas palavras, vai ser difícil. Aí eu disse verdade. Aí eu dava aquele respiro assim, subia até para respirar. E foi numa dessas subidas que eu vim. Eu digo, não, pronto. A partir de hoje eu vou assumir uma nova identidade. Assumir. Assim, hoje eu não vou e não faço o que eu não quero, o que não me é conveniente, porque, biblicamente falando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sim. Então, mas hoje eu tenho liberdade de ser quem eu sou, de sair com quem eu quero, de ficar com quem eu quero. Isso aí, para mim, é um caminho sem volta. Quando a mulher, ela sabe, ela é dona de si, ela se auto-reconhece, a autoestima dela melhora, é um caminho sem volta. Ela não fica mais numa gaiola. E eu vivia dentro de uma gaiola. E eu não culpo o meu companheiro. Existia uma gaiola e nós fomos para dentro. Certo? Mas o peso da mulher nessa sociedade machista é bem maior. Então, agora caminhando para a conclusão dessa live papo maravilhosa, né, que tem caminhos para outras lives, né, outras tantas lives, outros tantos bate-papos, eu queria que você fizesse agora pensar assim, qual foi sua grande descoberta, né, assim, depois do antes, durante, depois da fotografia, Pronto. depois de fazer esse roteiro, né, que está aqui, né, que não dá para ser colocado todo aqui em cena, assim, não dá para colocar daqui todo na live, porque tem revelações aqui que merecem pesquisa, que serão pesquisadas depois, né? Então, qual foi sua grande descoberta, né, com essa experiência do Fotobiografias Narrativas? Pronto.
O grande insight de fazer parte desse projeto aí é que a luta da mulher é contínua. Sim. Como eu já disse, nessa sociedade onde a mídia coloca, principalmente eu, mulher negra, não dá para esquecer isso. Ser mulher negra no Brasil é algo que a gente precisa estar o tempo todo se autoafirmando, tá? Se sentindo bem, se sentindo bonita, porque tudo em volta contribui para que não. Sim. Para que a mulher não se sinta capaz, a mulher negra não se sinta capaz, para que a mulher negra não seja reconhecida profissionalmente, porque é diferente. Quem é mulher negra sabe, mesmo no mercado de trabalho, a exigência com nós, mulheres negras, é bem maior. A gente vive o tempo todo para chegar onde a gente chega pela nossa inteligência. Então, é como se a gente tivesse todos os dias que provar que somos capazes, que estudamos. Tem vezes quando, por exemplo, alguém se depara com o meu poema, um poema meu aí, que eu lanço às vezes nas redes sociais. Menina, você escreve, que poema lindo. Eu não sabia. Então, aí eu digo, muito chato, porque não deveria ser uma surpresa vindo de mim, alguém das letras, pós-graduado em estudos literários. Mas é isso, é cansativo a luta antirracista. Uhum. E como eu já lhe disse, é uma militância que a gente faz no dia a dia, Cotidiana, sem necessariamente estar dentro de um movimento. Você é forçado a militar. Ou você milita ou você enfraquece. Ou você levanta o seu nariz, ou você é atropelado pelos racistas. Pelos racistas que não consideram e não observam o ser belo. Então, meu primeiro projeto que eu fiz na rede estadual de ensino, eu fiz outros e outros, mas o marcante, que inclusive foi quem me deu esse nome, Pérola Negra, foi exatamente o projeto Pérola Negra, onde eu fiz, e eu quis partir discutindo a questão da negritude a partir do belo, do conceito de belo. Então, eu coloquei esse projeto, nós ficamos 11 anos com esse projeto, onde o projeto partia de estudos na sala de aula, onde eu pegava referências negras, né? Poetas, médicos, pintores, fotógrafos, que eram pessoas que retratavam. E na história eu levava Luísa Maim, levava a Dandara. Eu digo, gente, nós temos referência. Isso lá onde não estava se falando muito na questão dessa referência, muito lá atrás, nas escolas. Então eu digo, então temos que reverenciar os nossos. Sim. A gente precisa formar essa mentalidade do próprio negro se ver e se achar bonito. E quando eu discutia com os meninos, eles diziam, não, Pró, mas eu não sou bonita não, Pró, que meu cabelo não é liso. Pró, mas eu não sou bonita para isso. Eu não sou capaz de desfilar numa passarela, não. Porque era raro a gente ver uma boneca negra. Não havia isso. E eu contei a você, no nosso roteiro, que o Pérola Negra, que foi o meu projeto, surge a partir da minha vivência. Porque eu queria ser a rainha do milho. Ah, sim. Era extremamente importante para eu ser a rainha do milho. Mas eu vi. Aí como a menina me perguntou, a professora que estava, como você vai ser a rainha do milho? Eu digo, por que eu não vou ser a rainha do milho? No mesmo tom. Então, eu era questionadora. Aí, até eu entender que eu não podia ser rainha do milho pelos traços étnicos que eu carregava, demorou, porque eu não via esse preconceito. Eu não via. Até que eu tive que conviver. Até que ele deu na minha cara. É. Então, você que está aí, que é negra, negro, e você não sente a sua negritude, porque não adianta. O sentimento de ser negro eu não posso ter no seu lugar. Uhum. Se você se autodeclara branco e se sente branco, não serei eu que vou dizer que não é. Então, mas enfraquece a nossa luta quando você não se auto-reconhece. E por que você não se auto-reconhece? Porque o ser negro na nossa sociedade é ser feio, é ter o cabelo duro, cabelo de bombril,
Entendeu? Os lábios grossos. Antes, eu sofria, porque falavam muito, quando eu era adolescentezinha. Ai, que bicão, boca de não sei o quê, boca disso. Aí eu digo, meu Deus, minha boca é feia. Hoje o povo tá aí lutando. Aí pergunta, Gil, você já aplicou alguma coisa nessa boca? Não, meu amor, é natural. Naturalíssima. E tudo que implicava no depreciativo serviu para me levantar, para me erguer. Então, o projeto Pérola Negra, que foi um divisor de águas em minha vida, trouxe para os meninos, que foram meus alunos, uma revigoração da autoestima. Eles passaram a se sentir muito lindo. Tanto que um dia mesmo eu encontrei meu aluno fez pró, aquela menina Pérola Negra, engordou. Aí eu ri, né? Ela sendo uma Miss, porque tinha um desfile final, o Miss Pérola Negra. E o desfile era com a roupa, eu me lembro muito, uma roupa de banho, um traje de noite, né? E tinha um traje onde eles iriam representar um personagem negro da história. E era muito gostoso, foi muito gostoso a experiência, porque ajudou a eles e a mim. A questão da autoestima. Os meninos, eles se vestiam, dançavam. Eu pedi que eles produzissem uma coreografia. Até hoje, quando eu encontro Moisés mesmo, o preto, foi meu aluno. Sim. Ele disse, a senhora, né, Hoje, olha como é que eu tô aqui. Eu digo, filho, é da vida. Mas, e outros que eu tenho? Aí foi tão bom a senhora ver. Foi a primeira vez, né? Tem alunos que chegam pra mim, a primeira vez que eu me senti bonito. Eu digo, rapaz, um negão lá, lindo, e se sentindo feio, porque a mídia diz que ele não é bonito. Então, biografias e narrativas, ele entra na minha vida como isso, porque eu vivo o tempo todo nessa militância. E essa militância me faz ter alguns posicionamentos. E tirar e fazer esse ensaio, para mim, foi esse desafio, mais um desafio na questão da autoafirmação. Sim. Como mulher negra. A ousadia de uma mulher negra, avó, cinquentona. E você tem uma coisa que eu não tratei aqui, fiquei o tempo tratando, você falando disso aí, que é uma coisa que você falou, que é como é que é esse negócio geracional, como é que é esse... Que é a ideia assim, nessa idade você não pode, como é que tem idade para as coisas. Sim. Aí vamos fazer uma breve aí, porque... Teve essa parte também, porque a gente vive, para além do preconceito de cor, né, de etnia, nós temos o preconceito de idade, sim. O etarismo. Etarismo e eu observo em algumas amigas que se retraem por causa desse etarismo. Uhum. Esse etarismo não me retrai. Eu uso meu shortinho, eu uso minha mini saia, não me retrai. Mas retrai a muitas mulheres. Porque, inclusive, você ouve de algumas mulheres, né? Mas isso não é roupa para mulher da nossa idade assim, não, Gil. Eu não visto. Eu digo, então, eu visto. Então, assim, né? Vó, 50 anos... Aí eu digo, é um desafio para mim e para eu puxar outras. Sim. Até porque quando eu tô lá no Instagram, quando eu tô lá fazendo meus vídeos, que eu danço, aí as mulheres, Gil, é preciso coragem. Eu digo, para viver, é preciso coragem. Grave o seu. Aí algumas vão lá e arriscam. Gil. Aí vem me mostrar. Gil, eu gravei. Eu digo, que ousadia, parabéns. Sua vida não vai ser mais a mesma. Porque você deu um passo à frente contra o etarismo. Então, essa coisa de achar que nós mulheres, as cinquentonas, as quarentonas, a gente tem que ir sentar numa cadeira, fazer um tricô, um crochê. Eu detesto tricô, nada contra quem faz. Mas eu não me vejo em uma cadeira fazendo tricô. Agora, beijando lugar, né? Sempre. Beijando sempre, né? Sempre. Não vamos entrar na história do beijo, não, porque senão vai né? Não. O beijo não, né? Agora. Abaixo. Essa parte aqui do beijo não deixa pode. Abaixo, não. Tá, beleza. Então, a gente não vai entrar nessa parte do beijo hoje, nesta live, né? Mas a gente pode entrar num outro momento para discutir a questão do beijo, né? Assim, então vai lá e vai ter um outro, vai ser retalhos, né? É aquele beijo que eu dei, né? Assim, aquele beijo. Então, gente, vamos caminhando, vamos encerrando aqui esse momento, essa live papo do Fotobiografias e Narrativas, hoje com o tema Coxa de Retalhos, que foi com Gildete Ferreira, a nossa Pérola Negra. E agradecer a sua participação. No início da live, a gente estava conversando aqui fora do estúdio,
dentro de casa, né, no momento aqui, e falou assim, a conversa rende. Aí você falou assim, não, eu sou sintética, assim, né? Eu vou organizando, então dá um jeitinho, a gente vai ser curtinha a live. Eu falei, pode ser que não seja, né? Já está quase uma vigília. Já tá quase uma vigília. Então, vamos agradecer a vocês que estão acompanhando Fotografias Narrativas, a nossa história, a nossa trajetória. Venham conhecer o nosso projeto, né, de perto. Não é só a gente não trabalha só, eu sempre falo assim, não trabalhamos só com ensaio sensual, né, com ensaio. A gente trabalha com todo tipo de ensaio, cobertura de eventos também, eventos culturais, artísticos. Então, venham conversar com a gente, procure nosso projeto, o nosso Instagram, né, H Fotografia Revelar, para conhecer um pouco mais da gente, se aproximar da gente. Então, agradecer também ao Estúdio Dentro de Casa, na figura de Nando Zâmbia, o próprio, que tem acompanhado a gente, essa iluminação que tem aqui nesse momento, essa iluminação maravilhosa, toda essa estética do Dentro de Casa, né? A produção, Nando, dizer assim que Nando, agradecer também que ele trouxe o Fotografia Narrativa para um outro nível, né? A gente estava no Instagram, então acho que esse desafio de pensar o Fotografia sendo produzido em um estúdio é um movimento interessante, até porque assim, é um projeto que, reconhecidamente por quem vivencia e por outras pessoas, é um projeto com muito potencial. Ele não é potencial por causa da gente, é porque desde o começo ele é coproduzido, não está com a gente desde o começo. Desde que construiu lá o primeiro evento, que foi lá na Casa do Bom Encantado, Centro de Cultura, que é a iluminação feita por ele, e foi um projeto construído coletivamente. E ele é coletivo. Não tem como ser de outra forma. Assim, se não tiver esse movimento não é. Porque, olhe bem o que foi essa live aqui, essa live papo. É vida. Né? Assim, não é representação. Se trata de vida das pessoas. E a ideia do revelar, que é mostre seu brilho, mostre seu brilho, revele sua beleza, foi além, né? Assim, porque a beleza que a gente falava no início era beleza mesmo, assim, tá falando de beleza, mas agora tem outras belezas que estão aparecendo, assim, outras pérolas que estão aparecendo no processo. Porque o projeto, né? ele cresceu, ele ganhou vida e ele virou dono de si. Dono de si. Nós agora somos marionetes na mão desse próprio projeto. Ele criou vida. Então, gente, boa noite. Gil, você tem alguma consideração final a fazer e tal? Não sei, algum agradecimento? Só agradecer. Agradecer por fazer parte desse projeto, por você estar sensível. Uma outra coisa que você terminar aí. Qual é a mensagem que você tem para as mulheres, para os homens e tal, para o seu público, para o público do Pérola Negra? Qual é a mensagem que você... Né? Então, a galera aí que me segue, esse projeto, como eu estava falando aqui, ele já cresceu tanto que ele virou dono de si mesmo. E nós agora somos meros coadjuvantes, porque a estrela maior é o projeto. E ele tem um chamariz. E o chamariz é a força, o potencial que tem uma mulher que descobre o seu poder, que descobre a sua força. Né? Eu sou uma mulher de olhar, de força. Então, eu vejo a mulher como alguém que é dona da sua história. E, às vezes, você está tão para baixo que acha que a sua história não tem significado. E quando você se depara com o projeto, né, Fotos, Biografias e Narrativa, você descobre que a sua história pode mudar, inclusive, outras histórias. Então, por que eu dei nome à minha live, à nossa live de hoje, como Coxa de Retalhos? Porque eu me vejo em construção. E essa construção é diálogo, é dialógica. Quando eu interajo com outras mulheres. Encontra das mulheres, outras. Eu me construo. Eu não sou mais a mesma, porque eu me construí. E a pessoa que tem acesso às diversas lives e às diversas biografias, às diversas histórias, e cada foto é uma história. Então, há essa... Como me fugiu agora a palavra do nosso mestre Osmar. Sim. De você comer o outro, engolir literalmente. Porque a minha história colabora para que a sua história mude. Então, mulheres, venham, façam seu ensaio. Eu já convidei algumas,
convidei algumas e que estão dispostas a fazer, porque não é a foto pela foto. A foto pela foto a gente faz em qualquer lugar, né? Mas a foto contextualizada com a sua história, com o que você tem para oferecer para mudar a vida de outras mulheres. Para fazer, no mínimo, as outras mulheres pensarem na força que tem para militar no seu dia a dia, na sua casa, na feira livre. Então, é esse o convite que eu faço. Valeu. Então, agradecendo a vocês que estão acompanhando a trajetória do Fotobiografias Narrativas, né, que acompanharam essa live de hoje, live papo com Pérola Negra, com Gil Ferreira, e a sua história, né, as mulheres que acompanharam as revelações que ela trouxe, né, da sua trajetória enquanto mulher, militante, profissional. Então, vocês que acompanharam, uma boa noite e até a nossa live papo, a nossa live papo do Fotobiografias Narrativas. Minha coxa de retalhos. Me desfiz das anáguas, de tudo que me escondia. Fiz minha coxa de retalhos, com desejo e ousadia. Quero ser coberta de beijos, onde a pele arrepia. Quero que soprem em meus ouvidos coisas que afaguem o meu ego, que me convidem para a folia. Estou além da sua fé. Meus panos de cabeça, minha forma de transcender, nasceram no colo, no quintal, no dizer de Dindinha. Sou a procura do beijo, aquela que dança ancestral, o calor que nunca cessa, a planta medicinal, o vermelho da chama, a cigana, sou canudos, sou quindim, sou labuta, amarra os mistérios, devaneios, vestidos de noite, aquela que se refaz, inflama, sorrisada frouxa, íntegra, terra fértil e canção. Sou coxa de retalhos, minhas dobras, tramas, fios, escavam da sua parca visão. Texto em homenagem a Gil Ferreira, a Pérola Negra.